É, Oi, meu nome é Lauren, eu tenho 21 anos, estudo letras aqui na Unifesp Campus Guarulhos. Eu vim do interior de São Paulo. É isso. Bem, durante o primeiro semestre deste ano, de 2019, junto com mais um monitor, a gente começou a fazer parte de um projeto de extensão, que é o mini curso de francês, Introdução ao Francês para Adolescentes. E esse mini curso ele faz parte de um projeto da monitoria. A monitoria, ela é a monitoria de língua francesa. Ela faz parte de um programa que a gente tem no curso de letras, que é um projeto de monitoria que a gente dá assistência para os alunos de letras francês. E essa monitoria a gente tem a intenção, esse projeto ele tem a intenção de levar a língua francesa de modo geral para a comunidade acadêmica, dando assistência, uma ênfase, né, nos alunos de letras francês, mas também de modo geral. Bom, a monitoria, ela tem a monitoria de língua francesa, né, do curso de letras, tem 6 monitores. Um monitor, ele recebe uma bolsa remunerada, 5 não. E nesse projeto que a gente fez, nenhum dos 2 monitores eram remunerados, a gente era voluntário. No começo do semestre, a gente se fez uma reunião decidindo quais seriam as nossas propostas, né, para o semestre. E aí um monitor chegou com a ideia de que ele já é mais experiente na área de licenciatura, ele já deu aula. E aí ele chegou com a proposta de dar um mini curso para adolescentes. E aí, quando ele chegou com essa proposta, a gente achou muito interessante, só que a gente pensou, né, como que essa proposta vai acontecer? Porque é uma proposta grande, se você for pensar bem. Vou dar um mini curso, mas como assim? E a gente começou a trabalhar nisso e eu cheguei com a ideia de chamar os adolescentes da região, né, do Pimentas, e a gente, como o nosso curso é licenciatura, a faculdade ela tem um contato com algumas escolas específicas, e nesse contato a gente tem a gente faz estágio, né, em algumas escolas da região do Pimentas, e aí nesse contato eu mesmo já conheci alguns adolescentes que tinham interesse em conhecer a Unifesp. Muitos adolescentes não conheciam a Unifesp, nem sabiam que cursos a gente tinha na Unifesp. E aí a gente achou que seria uma boa ideia trazer esses adolescentes que desconheciam o campus para dentro da universidade através desse mini curso. Bem, primeiro que a gente decidiu que o minicurso ele iria acontecer aqui dentro como um projeto de extensão, e aí a gente traria esses adolescentes para cá, e aí a gente pensou que seria o mais fácil trazer adolescentes que moravam aqui na região do Pimentas, e aí como eu já fazia estágio numa escola próxima, esse colega que a gente começou a fazer juntos esse minicurso, ele também já tinha feito estágio numa escola um pouco mais distante, mas eram escolas que a gente tinha contato. Então, a gente foi até essas escolas, nós conversamos com a direção autorizou, mas como que era um curso inicial, um mini curso que a gente ainda nunca tinha dado na nossa monitoria, a gente não tinha ideia de como seria aderido, né? Então, a gente abriu um mini curso de 20 vagas, então a gente achou, como seriam poucas vagas, a gente achou melhor não divulgar para muitas escolas. Então, nós fomos em 3 escolas, e nessas 3 escolas, em 2 a gente conseguiu entrar nas salas de aula, a gente começou a levar panfleto e deixar cartazes na escola, entregar panfleto na mão deles. E uma escola a gente não conseguiu ir em sala, porque quando a gente abriu uma inscrição online, e quando a gente terminou de fazer a divulgação em 2 escolas, a gente já tinha completado 27 vagas. A gente deixou essas 7 a mais, porque a gente sabia que nem todos iriam participar. Então, a gente conseguiu mais de 20 alunos interessados, que já foi um grande avanço, porque é um mini curso de francês, ninguém tem interesse no francês, porque acha que o francês é uma língua que não é favorável para o mercado. Então, a gente teve essa divulgação e também teve mais umas divulgações por boca, que foi quando a gente começou o mini curso e a gente percebeu que tinha 10 alunos na sala, e aquilo me chocou, porque a gente tinha a expectativa de pelo menos uns 18, 15, porque tinham sido inscritos 27. E aí, quando eu chegou na sala, eu percebi que muitos alunos dali tinham vindo das escolas que a gente tinha ido,
Mas alguns alunos moravam perto, estudavam numa escola aqui perto, que a gente tinha ido, que é uma escola aqui para cima, que é a Linda Mil, muitos deles que a gente via aqui na nossa subida da faculdade, muitos deles não estavam naquele minicurso, e aquilo me chocou. E aí eu conversei com o meu parceiro ali da monitoria, que a gente estava fazendo esse minicurso juntos. Falei para ele, olha, o que você acha da gente, mesmo a gente já ter tido começado essa semana, a gente chamar outros alunos que a gente conhece, alunos daqui por perto mesmo. E aí eu fui até a filha de uma vendedora aqui na frente da faculdade, falei com ela que era para ela, por que você não foi, né? É um minicurso que ele atende, ele é de graça. E aí ela me perguntava, é de graça mesmo? Eu não vou pagar nada? Falei, imagina, você sempre está aqui, você vem todo dia ajudar sua mãe aqui, sobe lá, depois você desce ajudar sua mãe, é 1 hora do seu dia só. E aí ela falou, posso levar amigos? Eu falei, claro, com certeza. E quando chegou na outra aula, ela tinha chegado na sala com 10 alunos. E aquilo foi incrível, porque todos aqueles alunos moravam aqui na Redondeza, alunos que moravam nos condomínios aqui na frente da Unifesp. E aí a gente completou 21 vagas, com mais alunos que vieram de um falar para o outro, de alunos que vinham de um bairro mais distante, que a aluna vinha de a pé. E aí foi uma coisa muito incrível, porque acabou sendo mais divulgação entre eles também, né? Não foi só a gente na escola. Como esse monitor que entrou com a proposta, ele já tinha todo o projeto de aula, ele tinha aulas prontas já, por conta de experiência mesmo, né? E aí a gente tinha nós temos no projeto de monitoria 2 coordenadoras. E essas 2 coordenadoras, uma delas, ela dava a disponibilidade total para a gente. As duas, assim, de modo geral, né? Uma vinha com conteúdo e a outra vinha com a questão burocrática. Porque o projeto de extensão, ele precisa de uma formalidade com a universidade e com a direção acadêmica. E aí elas fizeram todo esse trâmite para a gente, toda a burocracia elas prepararam para a gente. E aí o conteúdo que entrou mesmo foi a gente. Então, a gente que imprimia as coisas, a gente vinha aqui na faculdade, eu vinha às 11h30 da manhã e ficava imprimindo coisas, às vezes a gente pegava vídeos na internet, e a gente mesmo que foi montando um conteúdo e que fosse mais acessível para os alunos, mas a gente teve esse apoio delas por trás, né, na questão mais burocrática e até mesmo na questão de alugar sala, né, reservar a sala para a gente e tudo mais. Olha, é uma coisa que é um pouco difícil a gente entender como retorno para a sociedade. Eu acho que o minicurso ele é um retorno no sentido da pessoa. Não é um reflexo de um todo. Porque, por exemplo, quando a gente começou o minicurso, o francês é uma língua que ele é visto como uma língua chique. Então, os alunos eles tinham aquela dificuldade de chegar na sala e falar. E a gente, todas as aulas, eu e esse monitor, a gente entrava na sala juntos, um sempre apoiando o outro. Quando não dava para um ir, o outro ia. Então, sempre que a gente estava na sala, a gente incentivava os alunos a falar o francês. A gente ficava um tempão falando e pedindo para eles repetirem, e eles não falavam. E a gente ficava falando, repetem, gente, vocês podem falar francês. E aí, quando eles estavam frustrados, eles falavam, a gente não consegue, essa língua é muito difícil. E aí eu via que eles tinham vergonha. Na verdade, eles não era que eles tinham dificuldade, eles tinham vergonha. E aí uma coisa que foi muito bonita da gente ver é que quando a gente foi um minicurso de 10 horas, a gente ficou 1 mês juntos, a gente se encontrava 2 vezes por semana durante 1 hora. E quando foi chegando no meio do curso, a gente percebeu que eles já não tinham vergonha de falar, eles se despediam em francês. E aí, quando a gente percebeu, eles criaram um contato com a língua. E talvez eles não venham a fazer um mini curso ou um outro curso fora da universidade, mas a gente percebeu que eles perceberam que eles eram capazes de aprender uma língua. Inclusive, eu cheguei a falar para eles, olha, vocês estão aqui e não é para vocês saírem fluentes em uma língua, é para vocês verem que vocês são capazes de falar qualquer língua que vocês quiserem. E aí eles começaram a brincar com a língua, eles perguntavam coisas da língua que eles poderiam usar no dia a dia com os amigos. Então você percebe que eles criaram uma liberdade com a língua, eles se viram capazes. E foi muito bonito, porque às vezes quando eu saía da faculdade e eu ia comprar alguma coisa ali na rua, algum deles me cumprimentavam em francês. E aí você vê que eles estavam felizes por aquilo, porque eles estavam fazendo parte de algo nosso, né? Então,
é muito bonito você ver as pessoas se descobrirem na língua. E elas verem que elas podem. E que elas não têm que falar uma língua. Um dia eu falei para eles, olha, vocês não têm que falar só o português e talvez o inglês. Vocês podem falar a língua que vocês quiserem. E aí eles falavam, Lauren, vai ter mais cursos aqui de língua? E eles queriam conhecer a Unifesp como um todo. Eles não queriam só curso de francês. E quando eles entraram, eles ficaram surpresos de estar dentro de uma sala com ar-condicionado. Então, quando chegou no final, eles simplesmente queriam, esse espaço é meu. E eu também quero conhecer o que ele tem para me dar. Então, eu acho que o retorno que o curso teve para a sociedade em construir nas pessoas a liberdade em elas serem o que elas quiserem. E elas verem que elas são capazes disso. Não é uma língua que está lá na França que vai... Não, a língua, ela é sua. Então, onde você quiser conversar em francês com seu amigo, você pode. E foi lindo, porque eu percebi que eles criaram neles essa autonomia de se explorar, né? Só que quando eu aprendi o francês, eu não me via nem um pouco capaz de passar essa língua para frente. Essa era a minha maior frustração. Eu falava, eu quero aprender o francês, mas não para ficar comigo. Não faz sentido eu ter uma língua e só para eu me comunicar com as pessoas. Eu quero que as pessoas saibam que elas podem aprender francês. Porque quando eu comecei a aprender o francês, eu comecei a aprender no meu último ano do terceiro ano do ensino médio. E eu descobri, assim, por boca, que tinha uma oferta do CEL, né, que é o Centro de Línguas, que eles estavam ofertando cursos. E aquilo me chocou, porque eu estava numa escola pública e ninguém nunca tinha me falado que tinha o Centro de Línguas em que eu poderia aprender a língua que eu quisesse, de graça. E eu falei, mas como assim? E aí, quando eu fiquei sabendo por uma colega, eu fiquei, não, eu tenho que fazer isso. Eu já tinha descoberto que eu queria fazer letras, só que em escola privada só tinha, na minha cidade, que era Sorocaba, só tinha letras espanhol e inglês. E eu queria fazer letras, mas não queria fazer inglês nem espanhol, porque letras tem gente que faz até alemão. E como que eu ia fazer inglês e espanhol que eu poderia fazer em outro lugar, né? E aí eu senti que eu queria fazer o francês. E quando eu descobri que tinha essa oportunidade, eu fui, corri atrás e comecei a fazer esse curso no CEL. E aí quando eu comecei a fazer, e logo eu fiz um semestre e logo entrei na universidade. E eu amava o francês, só que eu falava, mas mesmo assim, eu não tenho como eu passar essa língua como me passaram, de graça. Eu não sou competente para isso. E quando eu entrei na monitoria e eu vi essa oportunidade de dar um mini curso, eu falei, eu sou capaz. Eu tenho a língua e eu sou capaz. E quando eu entrei na sala de aula, na minha primeira vez que eu entrei e vi aquele monte de adolescente olhando para mim, ansiosos, eu falei, meu Deus, o que eu faço? E eu comecei a falar daquilo que eu sabia. E quando eu vi que eu era capaz de passar a língua para frente, eu me senti competente como professora. E eu falei, não, é isso que eu quero fazer para minha vida. E foi muito bonito porque naquelas 10 horas que eu tive com eles, eu me descobri uma professora de francês. E foram só 10 horas, mas foram as 10 horas mais significativas da minha carreira, porque eu nunca tinha dado aula. E ali foi meu primeiro contato, né? Não, quando eu estudava na escola pública, né, fazia ensino médio, eu só tive contato com o inglês. E mesmo assim, é um inglês muito precário, né, como eu acho que é a realidade de muitas pessoas que estudam em escola pública. E o francês, ninguém nunca ouve falar do francês, né? Uma vez eu fui no médico e o médico falou, no meu tempo, um médico de cabelo branco, no meu tempo eu aprendia francês na escola. E muita gente mais velha fala que aprendia francês na escola, né? E hoje em dia, ninguém mal fala o que é o francês pra gente, né? Então, esse é o nosso contato, assim, muito superficial, né? Eu não sei, mas às vezes eu fico pensando, talvez seja um pouco utópico, né? Mas eu tenho muita vontade de continuar dando aula de francês particular, em cursos, sei lá, qualquer coisa que eu possa levar ao francês de um modo, assim, que não seja caro para as pessoas, né? Então, assim, eu tenho vontade de trabalhar como professora de francês, mas eu não tenho vontade de fazer da minha vida o meu sustento, porque não tem como, né? Eu não tenho vontade de fazer do meu sustento a dar aulas de francês, porque se eu fizer isso, eu vou deixar de fazer por amor, vou começar a fazer por financeiro, né? E eu acho que a minha relação com o francês não dá para ser assim.
Por enquanto, não, né? Eu vou aproveitar minha ingenuidade. Mas eu acho que minha maior intenção no momento é eu levar o francês de forma acessível para as pessoas, até quando não der mais, né? Então, não sei como que isso vai acarretar na minha vida profissional, mas eu tenho vontade de focar no francês como a minha área de trabalho, né? Dar aula de francês. E talvez outras. A gente faz tanta coisa na vida, né? Não tem porquê, Mas né? acho que também tem muita escola hoje em dia, pelo menos aqui no Pimentas, tem muita escola que tem centro de línguas, né? Tem centro de línguas. Aqui em Guarulhos tem uma escola que é um CEL. Uma colega, ela sempre fala pra mim que é pra eu tentar. Eu tenho vários colegas do francês mesmo que eles trabalham em centro de línguas em outras cidades aqui da Grande São Paulo. Então isso é uma possibilidade, né? Eu trabalhar num centro de línguas e é uma grande possibilidade. Eu tô imaginando velhinha dando aula de francês. Pode ser que sim. Acontece, né? A gente tem essa oportunidade de ter o centro de línguas. Não são em todas as cidades, né? Infelizmente, mas em cidades como Guarulhos a gente tem um centro de línguas que oferta um curso de francês. Então eu acho que eu não posso deixar essa oportunidade também se perder, né? Tem que dar continuidade nisso. O sistema que estamos inseridos não oferece aos alunos pobres o acesso à cultura. Só ensina aquilo que servirá para o mercado de trabalho. Nem a língua foge disso. Se a escola ensina inglês e espanhol, é pensando na questão mercadológica, pensando em formar o aluno como um bom trabalhador, que fala as duas línguas essenciais para se comunicar com o restante do mundo. Até mesmo um garçom ou um vendedor de renomados restaurantes e lojas precisam falar inglês e espanhol hoje em dia. O francês não é apresentado aos alunos das escolas públicas como uma possibilidade, como uma opção viável. Quem fala francês aqui no Brasil? Geralmente são pessoas com uma melhor condição econômica que já sabem inglês e espanhol e aprendem essa nova língua para se elevar culturalmente. Por que os alunos da escola pública não possuem esse direito? Por que eles não podem aprender uma língua por prazer, para ganhar conhecimento? O que é que tem de mais em falar francês sem falar inglês e espanhol? Eu respondo o que tem de mais. O que tem é que não é considerado útil para o nosso sistema capitalista. O que adiantaria trabalhadores que falam francês? Trabalhador não está aí para ter cultura erudita. Está aí para aprender o que servirá ao capital. Mudemos esses rumos, urgentemente.